Esta conferência será gravada agora. Para quem está chegando agora, bem-vindo, bem-vindas. Iremos dar início ao nosso webinar em 1 minuto. Bom, bem-vindos, bem-vindas a mais um webinar Women Inside Trade Week. Dessa vez, nosso tema será Mulheres, Empreendedorismo e Crise. Qual o impacto da pandemia sobre as mulheres? Meu nome é Cristiane Aquino Bonomo, sou diplomata com mais de 17 anos de experiência na área comercial. Sou membro da Women Inside Trade, cofundadora da ONG Movimento Down e do Comitê para a Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência do Itamaraty e moderadora do debate de hoje. A WIT, para quem não conhece, Women Inside Trade, é uma organização internacional sem fins lucrativos que contribui para o empoderamento das mulheres por meio de sua rede global de profissionais, treinamento especializado e desenvolvimento de lideranças. Para conhecer mais sobre a Women Inside Trade, entre no nosso site www.womeninsidetrade.com. Preciso registrar que as opiniões que expressarei hoje durante esse evento não são necessariamente as opiniões do Ministério das Relações Exteriores, órgão de governo ao qual estou vinculada. Aproveito para pedir a você que nos acompanha que mantenha a sua câmera e o seu microfone desativados e envie comentários e perguntas e sugestões por nosso chat. Nós temos uma equipe de apoio que está de prontidão para te auxiliar. Bom, nosso evento contará com a seguinte estrutura. Farei uma introdução sobre o tema, uma breve introdução. Depois, passarei a palavra para as nossas 3 palestrantes, apresentando-as, que darão um diagnóstico, farão um panorama da situação de mulheres e empreendedorismo nessa crise, e em geral. Em seguida, nós iremos para um caso real, faremos uma pequena participação de uma empreendedora que está enfrentando a crise atualmente, e uma segunda rodada com propostas de alternativas para solucionar esses problemas que as mulheres empreendedoras enfrentam no Brasil hoje. E, por fim, na terceira etapa, teremos, então, a seleção de algumas perguntas do público para que as nossas palestrantes possam endereçá-las. Bom, inicialmente, farei, então, uma introdução sobre o tema e, em seguida, passarei a palavra para a Renata Malheiros, do SEBRAE. Quando passar a palavra para a Renata, eu farei a apresentação sobre o seu currículo. De acordo com o relatório do Global Entrepreneurship Monitor, GEM, 2019-2020, o Brasil está entre os países com relativa boa participação de mulheres empreendedoras em sua fase inicial do negócio, apresentando praticamente paridade de gênero, 21,3% versus 21,4%. No entanto, o país atinge uma diferença maior entre mulheres e homens empreendedores quando se analisa empresas de maior porte ou empresas já estabelecidas. Passa aí a 13% e 18%, respectivamente. Ainda segundo o GEM, 57% dos empreendedores brasileiros se dizem desempregados ou estão à procura de emprego formal, ou seja, foram empurrados ao empreendedorismo por não terem encontrado emprego formal ou por terem sido despedidos. É nesse contexto que nós vamos ouvir agora as nossas entrevistadas sobre mulheres, empreendedorismo e crise. Vamos começar com a Renata Malheiros, que é coordenadora nacional dos projetos de empreendedorismo feminino do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Possui mais de 10 anos de experiência em políticas de desenvolvimento de pequenos negócios e empreendedorismo. É mestre em políticas de desenvolvimento pela Universidade de Cambridge. Desenvolveu estudos sobre mulheres e liderança pela Universidade de Colômbia. É especialista em gestão de projetos pela FGV. Bacharel em Relações Internacionais pela UNB. No SEBRAE, já atuou como assessora da presidência, diretoria técnica, foi gerente da unidade de acesso a mercados, onde liderou programas de facilitação de comércio, internacionalização de startups e e-commerce. Também ocupou o cargo de gerente da unidade de relações internacionais, onde coordenou projetos de cooperação internacional com organizações multilaterais. Renata, conta pra gente, é diferente empreender sendo homem e sendo mulher? Quais são os principais obstáculos que a mulher enfrenta? Bom dia, Cris. Bom dia, pessoal. Todo mundo me escutando bem? Legal. Super obrigada pelas palavras e pelo convite de estar aqui hoje. Bom, vamos direto ao assunto, né? Hoje a gente tem uma convidada super especial que não faz parte da nossa rede, né? Que é a Nina Silva. Então, vim aqui para escutar a Nina. Então, vou dar só um pequeno contexto aqui do nosso panorama. Antes e depois da crise, né, os números. Estão respondendo diretamente à pergunta. É diferente empreender sendo homem ou sendo mulher? Sim, é diferente. No Brasil, as diferenças entre empreender sendo homem ou sendo mulher são basicamente diferenças culturais. Né? Minha colega Paula, do Banco Mundial, vai falar daqui a pouquinho sobre as diferenças legais também que alguns países têm. Né? Mas no Brasil, claro que existem leis que atrapalham alguma coisa, né? Como, por exemplo, licença parental, enfim, mas basicamente as maiores dificuldades hoje são culturais. Então, você perguntar, Renata, o que atrapalha a mulher empreender no Brasil hoje? Eu vou te dizer duas coisas, somente duas coisas, e todas as outras são derivadas dessas duas coisas. Primeira coisa, tempo gasto com tarefa doméstica não remunerada e cuidados com pessoas. Por motivos culturais, essas tarefas acabam recaindo mais sobre a mulher. Agora, na quarentena, mais do que nunca, a gente vê a importância e como a gente gasta tempo realmente nessas atividades, né? Segundo a pesquisa do SEBRAE, as mulheres se dedicam 17% menos horas aos negócios do que os homens, né? E justamente porque a gente, por motivos culturais, acaba se dedicando muito às tarefas domésticas e ao cuidado não só com crianças, mas com parentes também. Fora a chamada carga mental, né? Que é aquele tempo que a gente gasta planejando o que a gente vai fazer. Bom, e a segunda são as tais das crenças limitantes, que são aquelas coisas que a sociedade coloca na nossa cabeça quando a gente é criança, né? E aí a gente acaba acreditando e essas coisas influenciam a gente quando a gente vai tomar decisão enquanto adultas, enquanto empreendedoras. Exemplos. Ah, mas isso não é coisa de mulher, ou então uma crença limitante que é super limitante. A gente vê muitos efeitos maléficos dela. Ah, minha menina não é boa em matemática, né? Então as meninas acabam não se inscrevendo nos vestibulares de engenharia, acabam não se dedicando aos números. A gente vê muito isso. As empreendedoras muitas vezes têm um certo medo mesmo de mexer com finanças. Então, Nina vai contar para a gente como isso é uma crença totalmente limitante. Tem um monte de mulher aí fazendo finanças muito bem, obrigado. Então, essas coisas que a sociedade coloca na cabeça da gente e a gente acaba acreditando, embora, né, não sejam verdade, influenciando a nossa escolha. Bom, como é que é esse panorama em números, né? Então, como a Cristiane falou, em termos de negócios abertos, empresas abertas, acaba sendo bem equilibrado, né? Metade das empresas abertas no ano passado foram abertas por homem e metade por mulheres. Só que quando você vai perguntar por que você abriu um negócio, as mulheres respondem mais que empreenderam por necessidade. A Cris também já colocou um pouco isso, né? Tem empreendedores por necessidade e por oportunidade. O empreendedorismo por necessidade é aquele que você não tem nenhuma outra coisa a fazer a não ser abrir aquela empresa. Então, geralmente você acaba abrindo sem se organizar, sem buscar informação, acaba sendo um empreendedorismo mais precário. 44% das mulheres informaram que abriram o seu negócio por necessidade, contra 32% dos homens entrevistados. E a gente sabe que uma das coisas que mais empurram as mulheres a abrir seu negócio, né, abrir suas empresas, é justamente a maternidade. Fora também outras questões, né? Mas, enfim. As mulheres no Brasil são 16% mais escolarizadas em anos de estudo do que os homens. Só que empresas lideradas por mulheres faturam, na média, 22% menos do que as empresas lideradas por homens. Aí você já, mas espera aí, a gente é mais escolarizada, mas fatura menos? Como é que é isso? Um dos motivos são os setores que as mulheres empreendem, né? Basicamente 3: alimentos e bebidas, moda e beleza,
absolutamente nada contra esses setores, são ótimos setores, mas em geral o segmento que as mulheres empreendem dentro desse setor são segmentos de baixo valor agregado e de baixa intensidade de inovação. Então, dá um exemplo, né? Tecidos inteligentes que já vêm com filtro solar. Geralmente toda pesquisa tecnológica e inovação nesses tecidos inteligentes que não amassam, ou que já, né, que vem aí com polímeros especiais, nós temos pesquisadores homens, dona da loja de moda, beachwear, né, ou sei lá, revendedora né, de biquínis, ou enfim, mulheres. Então, onde que você vê o maior valor agregado, onde que você ganha mais dinheiro nessa cadeia, né? Então, isso aí remete também à questão das crenças limitantes, de meninas em exatas, etc, etc. Bom, e na crise, né? Nós do Sebrae fizemos uma pesquisa recente, agora em maio, com empreendedores e empreendedoras, para ver como é que a crise estava afetando esses negócios. A gente descobriu que as mulheres são mais afetadas pela crise. 52% das entrevistadas fecharam temporariamente ou de vez os seus negócios agora com a crise, contra 47% dos homens entrevistados. Uma boa notícia, assim, para as mulheres, né? Porque a gente vê muita estatística bem negativa, né? Mas não podemos mentir, né? Eu acho que o primeiro passo para a gente mudar a realidade é observar a realidade e né, fazer alguma coisa com ela. As mulheres elas são mais propensas a adotar soluções online, ou seja, elas estão mais abertas ao mundo digital. Isso também eu queria escutar muito da Nina, que vem liderando aí um trabalho de né, transformação digital das empresas. Então, assim, se antes já era importante você ser digital, hoje em dia, assim, é questão realmente de vida ou morte. E a nossa pesquisa descobriu que as mulheres elas estão mais abertas a adotarem ferramentas digitais em suas empresas. 34% das entrevistadas né, colocaram essa abertura contra 31% dos homens. Uma outra notícia positiva aí para o mundo das mulheres é que as mulheres também estão mais abertas a vender online. Né? Então, 32% das entrevistadas falaram que já estavam abertas ou vendendo online contra 25% dos homens. Então, a gente ainda observa de todos os lados, né? Mas ainda uma resistência muito grande para a transformação digital. E se tem uma coisa que essa crise esfregou na nossa cara, é que se você não é digital, realmente é muito difícil você ter alguma competitividade no mundo, né? Finalmente, o crédito, né? Que é um problema muito sério para todo mundo. As nossas entrevistadas disseram que, bom, a gente descobriu que os homens pediram ou pretendiam pedir mais empréstimos do que as mulheres agora na crise. 64% dos homens disseram que pretendiam pedir dinheiro emprestado aos bancos, contra 54% das mulheres. E a gente perguntou, e aí, vocês conseguiram o dinheiro emprestado? Então, 5% dos homens conseguiram, contra 4,5% das mulheres. A gente sabe também que crédito é uma coisa que existe muito, os vieses inconscientes, né? É muito comum as mulheres empreendedoras comentarem assim com a gente, olha, não me sinto à vontade de ir em banco, sabe? Vou ser atendido por um cara engravatado, vai falar um monte de coisa, uma sopa de letrinha que eu não entendo. Muitas vezes eu prefiro que meu marido vá, ou então meu contador, ou sei lá. Não se sente à vontade. Então a gente vê aí um problema com dois lados. Então, o primeiro lado, que é de fato, muitas vezes as instituições bancárias não são né, amigáveis o suficiente para dialogar com essas mulheres, e também tem do outro lado as próprias mulheres que muitas vezes não têm a coragem, a autoconfiança, enfim, para se posicionarem diante né, de uma instituição financeira e negociar um crédito para sua empresa. Então, a gente tem que trabalhar desses dois lados para que essa conta feche, né? Bom, pessoal, então o que eu queria dizer é esse, assim, no panorama geral, o empreendedorismo feminino, infelizmente, tende a ter mais dificuldades do que o empreendedorismo por homens. Os motivos são basicamente culturais, né? Tanto pelas crenças limitantes que são instaladas na cabeça das meninas e que muitas vezes nós acabamos levando adiante na nossa vida adulta, seja pela questão do tempo gasto com outras tarefas que não as da empresa, né? As tarefas domésticas, o cuidado com pessoas. Na crise, o que já era precário ficou pior, mas a gente consegue observar aí algumas luzes no fim do túnel, principalmente com relação à transformação digital, né? As mulheres são mais propensas a vender online, são mais propensas também a usar soluções online. É isso. Perfeito, Renata. A gente vai ver também como a Maria Estela, que é uma empreendedora que foi convidada para falar também conosco após a primeira rodada, conseguiu sair da crise entrando na era digital também. Mas antes disso, vamos ouvir agora a Paula Tavares, do Banco Mundial,
A Paula é advogada, especialista sênior em gênero no Banco Mundial, com enfoque em desenvolvimento internacional e direito comparado nas áreas de igualdade de gênero, empoderamento econômico das mulheres e desenvolvimento do setor privado. É mestre em direito internacional pela Georgetown University, com especialização em relações internacionais pela Universidade de Brasília, e palestrante convidada da Faculdade de Direito da American University, na área de gênero, direito e desenvolvimento. E na Faculdade de Direito e no Global Institute for Human Rights da Universidade da Pensilvânia. Atua também como conselheira no Gender Equality Initiative in International Affairs, Advisory Group da George Washington University, é inscrita na OABDF e também membro da International Bar Association e da organização Women Inside Trade, entre outras. É palestrante e também autora de artigos nessa área de atuação. Paula, conta um pouco para a gente onde é que está o Brasil em relação aos outros países nesse quesito de paridade de direitos entre homens e mulheres, na nossa legislação e também na atividade regulatória. A gente já ultrapassou, pelo menos formalmente, a discriminação de gênero na nossa estrutura jurídica, né, no ordenamento jurídico brasileiro, e nos restam apenas alguns problemas regulatórios, gender biased rules, ou a gente ainda tem um caminho a percorrer? Cristiane, obrigada, e obrigada novamente a Women Inside Trade por organizar esse evento. Obrigada, Renata, pela apresentação um pouco sobre a parte de empreendedorismo. E, justamente, quer dizer, o Banco Mundial faz um pouco esse trabalho, tentando fazer um apanhado, uma compilação e uma análise comparativa da legislação nos países do mundo, hoje 190 países cobertos, e tentando ver quais são ainda as restrições que impactam a inclusão econômica das mulheres, né? Então, por um lado, a análise é de restrições explícitas que ainda existem na legislação, e temos muitos países que ainda têm restrições explícitas contra a mulher, né? A mulher não pode fazer certas coisas, e isso, na verdade, vinha em quase todos os países do mundo, se não todos, historicamente, e eu acho que é importante frisar isso, porque justamente é um pouco ver como esse movimento e a participação e até esse reconhecimento do direito da mulher e da igualdade de gênero é algo muito recente, inclusive no Brasil, né? Então, é ver onde ainda existem essas restrições formais e, por outro lado, quais são as leis que hoje são consideradas afirmativas no sentido de proibir a discriminação, mesmo quando não há explicitamente uma discriminação perdão, na lei, você tem desigualdades na prática, como no caso do acesso ao crédito, por exemplo, e outras, que você tem hoje uma legislação afirmativa que vem para tentar coibir essa discriminação, né? Então, o apanhado que o Banco Mundial faz nesse projeto Mulheres, Empresas e o Direito é justamente ver quais são esses momentos da vida econômica da mulher, quer dizer, da carreira profissional ou da carreira economicamente ativa no empreendedorismo, e quais são os pontos em que a legislação pode mais afetar a participação ou não dela e as decisões que ela toma, de participar mais do mercado de trabalho, de escolher o emprego que ela quer, de poder empreender, seja por oportunidade, quer dizer, sendo por oportunidade, não por necessidade, algumas coisas assim. E aí o que nós vemos é que, assim, em muitos países do mundo, você tem, mesmo no momento em que a mulher sai de casa, quer dizer, o quesito mobilidade, né? Você ainda tem alguns países do mundo que restringem a mobilidade da mulher. A mulher precisa, por exemplo, da autorização do marido para viajar, para sair de casa, para tirar um passaporte, etc., né? A gente analisa a questão da remuneração, quais são as leis que afetam a remuneração da mulher e um pouco como isso pode impactar a desigualdade salarial, né? A questão do casamento, quais são as leis também que impactam as decisões que a mulher toma ou um pouco os direitos que ela tem depois que se casa, né? E nós temos aí alguns exemplos interessantes e ainda bastante retrógrados de países em que a mulher precisa da autorização do marido para trabalhar, a mulher perde o direito de administrar os bens quando se casa, o marido é que tem a autoridade pela administração dos bens. Quando se torna mãe, na maternidade, né? Então, quais são as leis que impactam também a capacidade da mulher de continuar no mercado de trabalho, de avançar na carreira, e mesmo as decisões que impactam ou as leis que impactam a capacidade dela de continuar em igualdade com o homem depois de ter filhos, né? Na questão do empreendedorismo, mais especificamente, quais são algumas leis que impactam as oportunidades da mulher de empreender em relação dos homens, a questão de ativos, ou seja, o acesso à propriedade propriamente dito, e como isso também impacta o empreendedorismo da mulher, ou seja, tendo um vínculo bastante grande, principalmente em países onde a mulher pode não ter
o mesmo direito que o homem de herdar bens ou de ter acesso à administração dos bens, isso e limitando a possibilidade dela de usar isso como uma garantia para conseguir um financiamento, por exemplo. E a questão da aposentadoria, quer dizer, já no final da carreira ou no final da vida econômica ativa, pelo menos formalmente, quais seriam as leis que teriam impacto, né? E aí, fazendo esse apanhado, quer dizer, o Brasil, o que a gente vê é que, assim, apesar de formalmente ser bastante recente a queda de algumas dessas restrições, as restrições todas já caíram. Então, você não tem hoje nenhuma legislação no Brasil, como você tem em alguns países do mundo, que determine que a mulher perca direitos, né, quando se casa, embora isso formalmente tenha caído muito recentemente no Brasil, né? Até a Constituição de 88 e formalmente na legislação até o novo Código Civil de 2002, você tinha ainda na legislação, pelo menos, determinações que era o marido que era o chefe da família, que ele que administrava alguns dos bens. Então, formalmente, você ainda tinha esse peso de uma tradição histórica que, na verdade, se perpetua nos modelos de papéis de gênero, que é o que a gente vê hoje, que é o que a Renata fala um pouco sobre a questão das crenças limitantes, como os papéis de gênero ainda afetam o posicionamento da mulher no mercado de trabalho, embora tenha caído na legislação, algumas dessas tradições ainda se mantêm, né? Que tem a ver também com a mulher ser a principal responsável pelo cuidado com os filhos, com o lar, e isso impactando o tempo que ela tem para se dedicar aos negócios, que ela tem para trabalhar, então ela tendo que lidar com a questão da dupla, da tripla jornada. Então, tudo isso, mas isso vem da legislação também, né? Então, nesse sentido, o Brasil basicamente já avançou, eliminou essas restrições formais, mas ainda tem alguns passos a avançar em termos de legislação mais afirmativa, né? Então, por exemplo, na questão de igualdade de remuneração, é uma das áreas que nós analisamos, né? Essa legislação hoje já existe em muitos países do mundo, uma igualdade de remuneração por trabalho de igual valor, e o Brasil tem uma legislação parecida, mas não determina exatamente o igual valor. E como é que entra o igual valor aí? Isso é uma convenção da OIT, inclusive. É você pensar que mesmo em funções diferentes, em profissões diferentes, e aí você pensando na questão da segregação ocupacional que ocorre ainda no mundo todo, as mulheres acabando ainda sendo mais prevalentes em alguns tipos de profissões versus outras, por exemplo, você ainda assim pode mensurar o valor do trabalho, né? E você equiparar o valor do trabalho, ainda que não seja a mesma função, ou mesmo dentro de uma mesma empresa, né? Você pode não ter o mesmo cargo nominalmente, mas o seu trabalho tem o mesmo valor. Então, você remunerar em igualdade os trabalhos que sejam de mesmo valor. Você tem também a questão do acesso ao financiamento, que foi o que a Renata falou, que a gente entende que, embora não haja uma discriminação explícita, você tem na prática essa desigualdade, né? A mulher, em geral, e no Brasil isso é verdade, tem um acesso ao crédito muitas vezes com juros mais altos ou a valores menores. Então, na prática, a discriminação acaba acontecendo. E aí você tem, hoje, em muitos países do mundo, uma legislação que proíbe essa discriminação baseada no gênero. Então, quando acontece na prática, é um recurso que a mulher poderia ter para lutar contra isso, de alguma forma, para tentar fazer valer seus direitos de igualdade, né? E aí, a questão na questão da maternidade também, acho que você comentou, Cristiane, no início, ou a Renata, a questão da licença parental, que é uma licença também que a gente vê avançando no mundo, e, na verdade, a ideia da licença, que pode também ser feita com o aumento da licença paternidade, mas a ideia dessa licença parental é que ela seja uma licença compartilhada, né? Quer dizer, um período maior, ela é além da licença maternidade ou paternidade, mas que ela vem para justamente promover essa maior distribuição da responsabilidade pelo cuidado com os filhos. Então, isso entra, primeiro, como um direito para os pais também, né, de participarem mais da vida dos filhos, principalmente quando na criação mais jovem, mas isso também tem o propósito e a função de começar a mudar essa mentalidade, de quem tem essa responsabilidade, né, porque, por enquanto, claro que tem uma parte da licença de uma forma para cuidar com os filhos, da licença maternidade, que obviamente, quer dizer, tem que ser dedicada à mãe, e deve ser, porque é uma questão biológica, inclusive, tem uma função, tem uma parte que o pai, de alguma forma, não, enfim, poderia suprir, mas enfim, a mãe é que tem uma certa função, mas, na verdade, tem uma licença mais longa que o pai poderia participar muito mais ativamente, isso mudando, inclusive, um pouco essa mentalidade de quem faz isso, né? Então, essa legislação ainda não existe no Brasil. E aí, por fim, uma questão de aposentadoria, que hoje se entende que, na verdade, quer dizer, a legislação que permite que a mulher se aposente em idade mais jovem, embora tenha entrado aí para tentar compensar
a mulher pelo duplo trabalho ao longo da vida, na verdade, acaba tendo um impacto econômico na mulher em muitos sistemas, depende um pouco do sistema previdenciário, mas em muitos sistemas acaba tendo um impacto em termos de uma remuneração menor com a aposentadoria, inclusive com a expectativa de vida mais alta hoje das mulheres, vivendo mais tempo, se aposentando mais novas e tendo uma renda menor para a aposentadoria, então isso criando uma situação de maior pobreza para as mulheres na terceira idade, né, ou depois que se aposentam. Então, promovendo um pouco essa maior igualdade, dando à mulher também a capacidade de ter uma carreira mais longa, né, e inclusive oportunidades maiores de promoção, de subir na carreira. Então, um pouco isso, assim, essas são as áreas, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas um apanhado mais ou menos geral, né. Excelente, Paula, muito obrigada. Bom saber que a gente já avançou um pouco, mas triste saber que ainda há alguns passos a serem tomados. Bom, agora vamos para a nossa estrela de hoje, a Nina Silva, executiva em tecnologia há mais de 20 anos, especializada em gestão de projetos internacionais de transformação digital. Nina é empresária, escritora, mentora de negócios, palestrante, colunista da MIT Sloan Review e da Forbes, é CEO e uma das fundadoras do movimento Black Money. Nina foi considerada pela UOL Universal uma das 19 mulheres de 2019, pela Forbes em 2019 uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil e pela MIPAD, Most Influential People of African Descent, como uma das 100 afrodescendentes mais influentes do mundo abaixo de 40 anos. Nina Silva, bem-vinda ao webinar Women Inside Trade. A palavra é sua. Muito obrigada pelo convite. Tive o prazer aí de ter essa inserção no Women Inside Trade a partir da Renata e já quero me sentir em casa. Então, como eu estou em casa, já me sinto em casa aqui com vocês também. É muito importante, né, a gente falar da questão de gênero, e isso num país, principalmente Brasil, que tem aí 52% da população de mulheres, mas a gente precisa também partir de algumas ações em relação ao contexto da maioria da população brasileira, que é negra, né? Então, afrodescendentes são 55% da população brasileira, isso dá em média 110 milhões de pessoas, e quando a gente fala de população preta ou parda, a gente está falando de autodeclarados, segundo o IBGE. Então, ninguém botou arma na cabeça de ninguém para se autodeclarar enquanto negro. A gente precisa entender que há uma identificação, essa identificação aumenta a cada ano. Nós tivemos um aumento aí de 14,9% de pessoas que se autodeclaram enquanto pretas no Brasil nos últimos anos, mas não vemos ações efetivas, seja no campo do empreendedorismo, seja no campo político, seja no campo financeiro, para elevação e discussões sobre as desigualdades raciais. Então, a gente fala muito de desigualdades sociais e não vê a fundo, né, que o racismo estrutural ele é base, ele é alicerce para diversas desigualdades sociais que nós temos no Brasil. E aí, entrando ainda mais nesse número e olhando para o empreendedorismo feminino, né, fazendo um recorte aí de mulheres negras são 28,7% da população brasileira, ou seja, é o maior grupo quando se faz um recorte de raça e gênero. Somos uma maioria que acaba sendo minorizada de acesso. Então, quando a gente fala, né, muito se fala de minorias, precisamos entender que não somos minorias, fomos minorizadas, marginalizadas, referente a acessos a uma estrutura de poder. Dentro do empreendedorismo, nós somos 49% das que empregam 49% das mulheres negras empregam por necessidade, enquanto mulheres brancas são 35%. A gente começa a ver que há uma diferença em falar de mulheres brancas e mulheres negras em todas as áreas, principalmente em falar de homens brancos e homens negros. E que toda discussão e toda tratativa sobre mulheres negras deve partir de raça e não de gênero, porque a vida e o impacto, né, social do não pertencimento de homens negros impacta diretamente a violência e a falta de acesso das mulheres negras, tanto no Brasil como no mundo. Quando a gente fala de CNPJ, a gente vê ainda mais a questão da formalização. Mulheres brancas são 2 vezes mais formalizadas
do que mulheres negras. E aí, quando a gente olha os ramos de atividade, a atenção ainda dobra, porque nós somos, em primeiro lugar, a atividade principal das mulheres negras em empreender são os serviços domésticos. E aí eu pergunto, né, serviços domésticos, até que ponto é empreendimento? Só se for, né, para as grandes empresas, e nós sabemos que não são essas grandes empresas que têm como terceirizadas mulheres negras como domésticas. Quando a gente fala de mulheres brancas, serviços domésticos é a sexta atividade, em maior concentração. Então, em primeiro lugar, nós temos a parte de comércio, né, de vestuários, a parte de, segundo lugar, cabeleireiro, terceiro lugar, confecção de vestuários, restaurantes e, em quinto lugar, cosméticos, para daí, em sexto lugar, ser serviços financeiros. Já mulheres negras, não. Primeiro lugar, em disparado, serviços domésticos. Segundo lugar, beleza, né, salões de cabeleireiro. E aí a gente se pergunta se nós temos um déficit enorme perante gênero, a acesso a crédito, um déficit enorme, globalmente falando, do impacto maior no desemprego, né? Nós temos aí previstos que no próximo mês, os 44 milhões de empregos perdidos, 31 milhões serão de mulheres, globalmente falando, por conta da crise. Imagine se nós fizermos esse recorte em relação à raça. E a necessidade, né, da discussão sobre a questão racial, ela vem entrando a partir de discussões de gênero, o que faz com que as pessoas não entendam por que não conseguem alavancar mulheres negras da mesma maneira que alavancam mulheres brancas em determinada agenda. Então, se a agenda é branca, né, se é uma agenda embranquecida, porque eu estou falando de gênero, e quando eu falo de gênero, eu falo de uma agenda embranquecida, essa agenda não vai olhar entraves raciais de início. E aí deixa de fora todo um legado histórico e que impacta diretamente a essa mulher negra a empreender, essa mulher negra a arranjar um emprego, essa mulher negra a ter com quem deixar os filhos. Vide o caso de Miguel, em Recife. Né? Vide o caso do menino que caiu do 9º andar por negligência de uma criminosa, por conta de estar, né, da mãe de Miguel estar enquanto doméstica na casa dessa pessoa, que, por se achar detentora de um poder de uma cidade, se acha detentora também do objeto, né? Tem aquela doméstica enquanto objeto. Então, é importante trazer esse case, porque diz muito de uma mobilização nacional que não vai na raiz do problema. E esse é uma das coisas que a gente precisa começar a trabalhar. Nós falamos muito dos efeitos, mas a gente não enraiza as causas, não entende, não aprofunda as questões. E aí a gente não cura as desigualdades, a gente só tampa buraco, certo? Quando a gente fala de Mirtes, ela foi contaminada por sua patroa de Covid-19, algumas semanas atrás, foi para casa, né, foi curada e teve que retornar ao trabalho com o menino Miguel, porque não tem com quem deixar, não teve com quem deixar naquele dia. O que é muito explícito também na realidade das mulheres negras, que não tem o acesso, o mesmo acesso à creche e também a possibilidade de outras pessoas cuidarem dos seus filhos, das suas crianças. E aí, quando eu vejo que Mirtes ela volta para o trabalho e é muito mais importante ela passear com o pet do que ela poder estar com seu filho, e acontece o que aconteceu, a gente vê o não lugar de uma mulher negra enquanto uma pessoa que estava em um momento de trabalho, mesmo durante a quarentena, quando ela deveria estar em casa. E aí, falar sobre esse universo de mulheres negras, tem uma pesquisa que saiu, de 4 organizações que se uniram, o IDBR, a Empregue Afro, a Faculdade Zumbi dos Palmares e a Comunidade Empodera, que são
são vários organismos que trabalham diretamente a questão racial. E entrevistaram mulheres negras no Brasil inteiro e tiveram alguns percentuais, alguns panoramas sobre como está a situação das mulheres negras durante a crise. Então, 46,9% das entrevistadas, mulheres negras, elas tinham mais medo de perder o emprego do que ser contaminada do Covid-19. Então, quando a gente vê todo mundo, a gente não sabe se volta ou não volta, flexibilização ou não, sabemos que precisamos nos manter em casa, a preocupação toda com a nossa higienização. Mulheres negras não têm essa escolha. Pessoas negras não têm essa escolha. Somos os que não têm esgoto, né, tratado em nossas casas, não temos água potável. Quando falamos de lavar as mãos durante 20 segundos, é uma população que é 75% dos 10% mais pobres do país. Então, eu estou falando de ou comprar sabonete ou comprar comida, né? E aí, qual é a mensagem que as campanhas de conscientização social fazem, se não são campanhas que falam diretamente para uma população que não é uma população negra, né? Vide números do feminicídio. A gente muito tem se falado de aumento de violência doméstica, né? Tem vários organismos, e ainda bem, né? Tem as justiceiras do próprio Justiça de Zion, tem várias movimentações que estão olhando e tratando e dando apoio a mulheres que estão aí de uma maneira expostas dentro dos seus lares por conta de violência ou de seus pares ou de outras pessoas da sua casa. Mas quando a gente fala de feminicídio no Brasil, nos últimos 10 anos, o feminicídio entre mulheres brancas diminuiu 9%. Graças a campanhas, a Lei Maria da Penha e toda a movimentação em torno da Delegacia da Mulher. Mas quando a gente fala de mulheres negras, o feminicídio aumentou, durante o mesmo período, aumentou 54%. E aí a gente vê que nós, dentro de questões gravíssimas e de campanhas e bandeiras que nós levantamos, nós não falamos diretamente qual a causa mais grave dentro daquela questão que nós estamos tratando. Quando se fala de violência contra a mulher, quando se fala de violência doméstica, não se fala diretamente que são as mulheres negras hoje que são maiores alvos. E que há um porquê histórico de serem maiores alvos. Quando a gente fala, por exemplo, também de transfobia, né? Pessoas trans no Brasil têm a idade média, né? Vivem até, em média, 36 anos de idade apenas. É uma barbaridade. Mas quando nós falamos de mulheres negras trans, nós estamos falando que essas mulheres elas vivem apenas, em média, 25 anos de idade. Então, né, nós estamos aqui em meio a pessoas que conhecem o cenário econômico, que sabem muito bem fazer conta e proporcionalidade. Se eu estou falando que pessoas trans têm a idade média de 36 anos de vida, é porque são as pessoas negras trans que muitas das vezes baixam essa régua da idade média no geral. E isso não é discutido. Então, como que estão essas pessoas, população LGBTQI+, negra, dentro dessas casas, que muitas vezes, para além da transfobia e da homofobia, temos um racismo que nos alicerça, infelizmente, e nos impacta diretamente nas nossas relações familiares, afetivas e todas as relações sociais. Mas voltando à pesquisa, né, sobre mulheres negras durante a pandemia, apenas 7,8% destas estão em multinacionais. E nós sabemos que as multinacionais são as empresas que estão com maior fôlego, né, durante esse momento. Então, são as pessoas que têm, digamos, uma menor chance de perder seus empregos. Apenas 7,8% destas estão em multinacionais. Quando falamos de empresas nacionais, 20,2% estão nessas empresas. Todo o restante de 70 e alguma coisa, 71%, está ou na informalidade ou no empreendedorismo de subsistência, né? Ou não está, né? Que muitas das vezes não está nem em nenhum dos números.
Tá? E aí, esse panorama, ele culmina na questão da contaminação. Pessoas negras possuem uma maior letalidade quando contaminadas com Covid-19. Isso não só nos Estados Unidos, mas já saíram pesquisas de secretarias de saúde no Brasil comprovando. Morremos 32,2% mais do que pessoas brancas uma vez contaminadas. E sabemos que as próximas ondas de contaminação se darão diretamente na população que está exposta. Né? A primeira onda no Brasil foram de pessoas que foram ao exterior, pessoas estrangeiras, né? Pessoas empresárias, que uma elite acaba sendo uma elite econômica que é uma elite branca. Mas nesse segundo momento, e é uma grande preocupação e já está acontecendo, são as pessoas que estão expostas a essa elite e que também estão expostas à falta de lugar na sociedade, né? Estão expostas à falta de saneamento básico e quando se fala de empreender, que muitos acham que delivery é empreendimento, muitas vezes entram em números aí de atividade econômica, são as pessoas que estão expostas nos deliveries, no Rappi, Uber e afins, são homens negros. As pessoas que estão nos caixas de supermercado são mulheres negras. Seguranças de prédios comerciais, seguranças de prédios residenciais, porteiros, pessoas dos serviços gerais, essas pessoas não pararam de trabalhar. E não tem, primeiro que dizem que são serviços essenciais, e segundo que não tem escolha em parar de trabalhar. Quando falamos de balcão de farmácia e primeiro atendimento nos hospitais, nós estamos falando inicialmente de pessoas negras. E aí, por isso, a mortalidade ela é tão presente e a tendência é aumentar. E aí somos 67% dos que dependem do Sistema Único de Saúde, onde nós sabemos que é o maior problema em relação a número de leitos, né? Acesso aí a respiradores também. Mas nós estamos vendo e aí tentando trazer tentando, né? Uma mensagem positiva sobre... Pode deixar para o próximo bloco, Nina. A gente pode deixar para o próximo. Posso, mas eu só queria trazer a questão das discussões sobre a hashtag Blackout Tuesday, Black Lives Matter, as mobilizações que estão acontecendo nos Estados Unidos e também no Brasil. Acaba que no Brasil as pessoas trazem outras agendas e isso é muito banal do brasileiro, trazer outras agendas e enfraquecer movimentações. Então, quando a gente... Uma coisa é uma mobilização diretamente falando de raça, outra coisa é uma mobilização mais universal falando de fascismo. Quando eu coloco fascismo e racismo dentro da mesma pauta, o fascismo ele ganha o terreno e o racismo ele não é tratado. Então, essas mobilizações nos colocam até com uma esperança de que a sociedade acordou para as desigualdades raciais, que nós podemos dialogar de uma maneira mais franca, mais aberta, que é o primeiro passo, né? Mas que a gente precisa entender que isso está na nossa porta de casa. Vide a questão policial, que está vinculada diretamente à economia. Todo o estado de sítio que vários estados estadunidenses, norte-estadunidenses, alarmaram foi por conta de uma questão policial. Então, falar de economia também é falar de polícia, como também é falar de política. Quando a gente vê a quantidade de pessoas negras mortas nos Estados Unidos e toda a movimentação, a gente não sabe que em 2019 pessoas negras no Brasil foram 17, o número de pessoas negras mortas pela polícia foi 17 vezes maior do que a polícia dos Estados Unidos. Né? Então, é urgente falar de questões raciais, de partir de raça para discutir o lugar da mulher negra na sociedade. E aí todos os parâmetros, desde o parâmetro econômico, social, político e sobrevivência perante uma crise. E aí, para a gente poder falar de digitalização e outros temas que certamente serão plataforma para sairmos do lugar de onde estamos. Perfeito, Nina. Muito obrigada. Obrigada por compartilhar esses números acachapantes. Realmente trazem para a gente o impacto da diferença de empreender como mulher
e a diferença de empreender como mulher negra ou mulher preta. Bom, antes de passarmos para a fase de alternativas, né, de soluções, e ouvir um pouco o que o movimento Black Money tem apresentado também como alternativa, eu queria trazer um caso real de uma empreendedora que está enfrentando a crise gerada por essa pandemia. É a Maria Estela, advogada de formação, empresária nos últimos 4 anos, proprietária de 2 lojas da Nutty Bavarian, no aeroporto de Brasília, responsável por uma equipe de 7 funcionárias. Durante a crise, ela buscou alternativas de estruturas físicas, já que o setor portuário é um dos mais atingidos pela crise. Dos 380 voos diários no aeroporto de Brasília, baixou-se para uma média de 8, e vazios. Então, não há passageiros, não há clientes, e assim ela desenvolveu um sistema de delivery próprio para atender o máximo de pessoas interessadas e dar conta do estoque para minimizar perdas, né? Mas queria ouvir da Estela o que ela conseguiu fazer, se ela conseguiu manter as funcionárias, se não conseguiu, quais foram as estratégias, né, que ela utilizou e como, e o que você gostaria que as nossas palestrantes falassem, né, ou, abordassem para ajudar outras mulheres empreendedoras que estão na mesma situação. Bom dia, eu agradeço demais a participação, agradeço o convite. Obrigada, Cris, obrigada, meninas. E eu queria dizer que vocês analisaram o meu caso aqui. Eu sou uma empreendedora mulher, empreendi por necessidade, que acabou se transformando numa oportunidade, tinha acabado de sair de um trabalho e consegui abrir minhas franquias no aeroporto num mix aí de necessidade e oportunidade, área de alimentação, né, que é uma das áreas que vocês citaram, que as mulheres sempre trabalho, né? Alimentos. Sempre fui uma empresária lidando com vários homens. Eu negociava com, em média, 5 homens no aeroporto de Brasília. E era muito engraçado, porque eu nunca era dona, né? Todos os clientes que passavam falavam, você é gerente? Eu falei, não, eu sou dona, né? Eu estou empreendendo, sou dona. E eu tive várias funcionárias, né? O último número que a gente manteve foi uma média de 7 meninas, algumas negras, e funcionárias, houve momentos em que a funcionária precisou levar o filho porque também não tinha com quem deixar. Então a gente pegava a criança, saía, levava para tomar lanche, e enquanto ela estava terminando o trabalho dela, ou se não, saía e era liberada para ir para casa. Mas realmente encaixa bastante em tudo que vocês têm dito, então prova viva, né, dessas questões todas que foram levantadas aqui. No momento de crise, a Nutty Bavarian, para quem não conhece, são aquelas castanhas cheirosas, gostosinhas que a gente vende no aeroporto, né? É um produto artesanal, gostoso, e a gente percebeu que no momento de crise ninguém ia ao aeroporto. Ninguém iria, não tinha ninguém lá. E uma amiga falou, bom, por que você não divulga na internet? Já havia um começo de e-commerce na nossa empresa, né? A Adriana, minha franqueadora, é sempre muito atuante, o Daniel também, justamente para movimentar essa área digital. Uma amiga fez um post de internet, esse post viralizou e a gente desenvolveu um delivery próprio. E no Brasil, o empreendedor, em especial a empreendedora, ela é funcionária também. Então, você não tem essa diferença de que o vilão da novela é sempre empreendedor, né? Minha franqueadora sempre fala isso. O vilão da novela é empreendedor. Aqui tem que mudar esse conceito, porque o empreendedor ele é funcionário. Então, a gente começou a fazer a produção artesanal das castanhas para vender. Colocamos um momento de delivery, 2, 3 funcionárias me ajudaram, a gente criou um sistema de atendimento muito bacana e começamos a fazer as produções, agendar as entregas. A gente ficava das 7 da manhã às 4 da tarde fazendo os agendamentos e, a partir das 4 da tarde, a gente colocava tudo no carro e saía distribuindo castanhas para Brasília toda. Fizemos mais ou menos uns 400 atendimentos, né? O delivery não foi suficiente para que a gente mantivesse as lojas abertas, minhas lojas estão fechadas, né? No momento não há como continuar. Eu permaneci na minha loja, abri a loja às 7 da manhã, saí às 7 da noite, não vendi nem R$100 no aeroporto. Se você for pensar, não paga custo de vale transporte, vale alimentação, salário, né? Aluguel do aeroporto, que é extremamente oneroso, impostos, a gente tem um custo muito grande. Então, o que eu percebo? A mulher, nesse momento de empreender e na crise, você pensa nas famílias, você pensa no bem-estar da tua funcionária que está lá, se ela tem filhos, se ela vai comer, qual que é a coisa melhor? É melhor ela se segurar no seguro-desemprego ou é melhor você manter a empresa aberta para que ela tente receber alguma coisa, correndo o risco de você não conseguir pagar? Então, essa questão foi muito levantada. Sobre a empresa, saídas que a gente teve, essa questão digital, ela
realmente ela não é mais algo, não é um plus, ela é uma necessidade. Se você não tem um delivery bem formado, você não vai chegar a lugar nenhum. Aqui em Brasília, o que a gente percebe, os órgãos todos vão continuar se utilizando de conferências, de webinars, de seminários, de tudo online. Por quê? Para minimizar custo. Então, quem vem de fora para Brasília vai acabar vindo menos. As empresas precisam poupar. E isso vem uma cadeia, né? Uma cadeia que chega até o empreendedorismo muito forte. Né? Para mim, chegou de uma maneira muito difícil, as minhas lojas estão fechadas no momento e a gente está investindo no e-commerce, justamente para conseguir manter o produto, conseguir manter o acesso, mas sem, né, sem ter as lojas físicas, porque no momento não há como ter esse tipo de gasto. Né? E essa foi a minha experiência, gente. Muito obrigada, Estela. Bom, agora, inspiradas no caso real, vamos ouvir soluções alternativas, o que o Sebrae, o Banco Mundial e o movimento Black Money têm a nos oferecer como saídas para essa crise. Vamos começar de volta com a Renata, pelo Sebrae. Bom, gente, vamos lá, né? Soluções para esse pepino aí, para esse abacaxi. São muitas, né? Uma questão complexa como o empreendedorismo, não tem como ter uma única solução, a gente tem que atacar de diversas formas. Mas especificamente para as mulheres, eu gostaria de colocar aqui à disposição de vocês o projeto que nós temos no Sebrae, que chama Sebrae Delas. O Sebrae Delas é um projeto totalmente voltado para as mulheres. E aí você me pergunta, ok, Renata, mas empreender tem algumas coisas que não tem diferença de mulher ou homem, né? Você precisa saber um fluxo de caixa, você precisa fazer um planejamento, você precisa, né, enfim, ter um marketing e tal. Mas quando a gente volta lá no começo da nossa palestra, que as questões que mais atrapalham as mulheres a empreender são as questões das crenças limitantes, dos vieses inconscientes, dos estereótipos, né, de homem e mulher, etc. Toda essa questão cultural, qual a melhor forma de você resolver isso? Mentoria. Mentoria é disparada a melhor forma de você trabalhar essas questões. Então, como que a gente, tanto o Sebrae quanto outras entidades, por exemplo, a Rede Mulher Empreendedora, que é uma parceira nossa, também tem trabalhado muito isso. Então, sei lá, Nina, você é uma empreendedora sênior, super bem-sucedida, tal. Nina, será que você poderia separar 1 hora do seu mês, ou 1 hora, enfim, dos seus 15 dias para mentorar 5 empreendedoras júniores que estão começando? Muita gente fala sim, né? Muitas vezes, inclusive, né, pro bono, alguns são pagos, outros não. Mas por que isso é importante? Porque na mentoria você vai conseguir desenvolver coisas que geralmente num curso você não consegue, nem numa consultoria. Por exemplo, Nina, como é que você fez seus filhos, Nina, com culpa? Pô, Nina, como é que você fez seu marido com a sua esposa, super ciumenta e tal? Como é que você fez? Eu tenho muito medo de falar em público, eu morro de medo de fazer um pitch na frente de algum investidor, Nina. Como é que você me diz para eu parar de tremer e conseguir falar para um investidor? Então, essa filigrana cultural, essa filigrana socioemocional, você só consegue mesmo trabalhar isso quando você está num ambiente controlado, um ambiente que você se sente à vontade, e geralmente esse ambiente é da mentoria, e aí você começa a trabalhar a prática na prática, né? Então, mentoria é disparada a melhor forma de trabalhar o empreendedorismo feminino. Excelente, muito obrigada, Renata. Passamos então agora a sugestões de alternativas e soluções com a Paula, pelo Banco Mundial. Obrigada. E excelente a fala da Nina, parabéns, muito obrigada. Esse recorte de raça é importantíssimo, eu queria só frisar, porque uma coisa que eu venho pensando é que, assim, uma das coisas que um pouco está possibilitando e possibilitou a sensibilização com a questão de gênero, que é o que a gente vem falando, né, é você ter tido dados, você ter tido todo como botar uma lente de gênero em cima de toda a problemática, né? Então, você percebe, por exemplo, que mesmo questões que em tese são neutras, né, ou situações neutras, legislação, sejam políticas de empresas, quando você faz o recorte de gênero, você vê que os impactos são diferentes, né? E eu acho que essa ótica e esse olhar em cima do recorte de raça é importantíssimo, porque eu acho que é aí que você começa a entender como, na verdade, você... na verdade, não é um grupo homogêneo, né? Mesmo quando você já faz o recorte de gênero. Então, super importante trazer esses dados, trazer esses números que a Nina trouxe. Eu acho que cada vez mais
mostrar o impacto muito maior entre as mulheres negras, de todas as questões que nós estamos pontuando aqui. Então, eu queria só frisar isso. Quando eu falo da legislação, porque a legislação, entre aspas, é neutra, né? Então, de uma forma geral, o recorte não é feito, mas na prática a gente sabe que o impacto é muito maior e as questões são muito mais sensíveis entre as mulheres negras, né? Não tem nenhuma fórmula mirabolante, eu acho. Eu concordo com a Renata que a mentoria, a questão do treinamento, quer dizer, toda a parte, um pouco de capacitação das mulheres, esse é um trabalho que o Banco Mundial faz, inclusive. Eu trabalho muito na África, eu trabalho lá, é muito nesse sentido o trabalho que eu faço, que é trabalhar com mulheres, capacitar, trazer informação, trazer experiências, trocar informações entre pares, quer dizer, trazer a experiência de intervenções, do que funcionou num país que pode funcionar aqui. Então, eu acho que é um pouco aproveitar as boas práticas e as boas experiências, né? Especificamente com duas das coisas que nós comentamos aqui, que eu acho que são, não só no momento de crise, mas de uma forma geral, mas agora nós estamos vendo mais, que é realmente a questão com o trabalho não remunerado da mulher. Quer dizer, o que nós estamos vendo, eu tinha uma certa, e tem algumas notícias até nesse sentido, né, de que nesse momento, como todos estão ficando em casa, pais e mães, que você poderia talvez ver uma maior sensibilização dos homens. Eu acho que em alguns casos você tem histórias mostrando isso, né? Mas na grande maioria isso não necessariamente tem sido realidade. Então as mulheres é que estão tendo que lidar com a dupla jornada agora dentro de casa, né? Então lidar com o trabalho, o home office, e lidar com o cuidar dos filhos, essas áreas todas se misturando. E eu acho que isso tem salientado ainda mais nesse momento de crise, o quanto essas desigualdades impactam mais a mulher, né? Porque está muito óbvio que estão todos dentro de casa. Então, eu acho que é ter uma ótica nesse sentido, quer dizer, quais são as políticas que podem mudar isso. Eu acho que tem muito com a sensibilização, né? Quer dizer, os trabalhos que nós vemos em outros países que têm tido um certo efeito é um pouco a questão de role models, de você ter personalidades em alto escalão ou que sejam respeitadas, figuras públicas que promovam isso, quer dizer, que promovam essa maior participação dos homens com tarefas que hoje são mais atribuídas às mulheres, né? Então, um pouco nesse lado, essa sensibilização e políticas que podem contribuir para isso, que foi um pouco que nós falamos. A questão das creches e a disponibilidade, quer dizer, alguns dos pontos que foram tocados aqui também, né? Você tem legislação no Brasil nesse sentido, mas, na verdade, a disponibilidade não é necessariamente uma realidade para todos. Então, isso também foi uma coisa que foi pontuada durante a crise como um elemento que, enfim, os que estão voltando para o trabalho e estão buscando isso, quer dizer, enquanto as escolas estão fechadas, o que as mães fazem com os filhos, né? Então, novamente, uma responsabilidade que recai principalmente sobre as mulheres e elas sendo mais afetadas com a falta de alguma forma, esse apoio para conseguir se manter no mercado de trabalho e voltar durante a crise. E a questão da violência, né, que já era considerada uma pandemia mundial antes da crise e agora exacerbada. No Brasil, nós tivemos aí um aumento de 22,2% de feminicídios nos meses de abril março e abril em relação ao ano passado, outros dados também de violência. Então, políticas cada vez mais fortes nesse sentido, porque, na verdade, quando você pensa na violência, a violência primeiro tem um custo econômico, né? Globalmente fala-se em 1,1 trilhão e meio de dólares em termos de custo de PIB para os países, 3,7% do PIB, mais ou menos. Então, tem um custo para as empresas, tem um custo para os países, mas também tem um impacto direto na capacidade das mulheres de, enfim, além, claro, de toda a questão de saúde, toda a questão sociopsicológica, tem a questão do impacto na capacidade de trabalhar e de empreender, né? Então, você ter medidas mais adequadas nesse sentido. Eu acho que é um pouco isso, nada assim mirabolante, mas um pouco as questões básicas, eu acho que precisam ser consideradas. Excelente, Paula, muito obrigada. Eu queria sugerir, inclusive, que depois a gente possa agregar tudo isso, todas essas informações sobre o programa Sebrae delas, sobre o programa de treinamento, capacitação, mentoria do Banco Mundial, num post do Women Inside Trade, para que quem esteja nos ouvindo possa também acessar, assim como do movimento Black Money. E aí, passo a palavra, então, para a Nina, para nos falar um pouco sobre o movimento, o que ele oferece e quais são as alternativas para as mulheres negras empreenderem nessa circunstância. Obrigada, Cris. E obrigada, Paula, pela citação. Quando a gente fala é muito complicado falar de legislação, e aí falando de legislação realmente nesse âmbito mais geral, nós temos políticas públicas, né? Ações afirmativas que muitas das vezes fazem esse olhar
mais direcionado e intencional para a reparação de determinadas desigualdades. Então, o Grupo Mulheres do Brasil, por exemplo, vem aí fazendo, a Luísa Trajano, Sônia Reis e várias mulheres que aqui estão, como eu, vem trabalhando a questão do percentual, por exemplo, de mulheres em conselhos administrativos, como que se legisla sobre isso, como que nós chegamos em espaços como a B3, né, nossa bolsa, e conseguimos dialogar e falar, bom, a gente pode olhar vocês podem tratar sobre quantas mulheres estão em conselhos administrativos nas empresas que hoje operam na B3, então a gente pode também falar sobre quantas empresas que realmente, quais os números da inclusão racial dentro dessas empresas que operam na B3. Né? Começar a legislar de maneira estruturante, sim, como cotas nas universidades foram colocadas, como cota na publicidade foi colocado, mas não foi ainda exercido, como a Lei 10.639 de estudo sobre a história da África, mas de uma maneira também regulatória, né? Porque não é apenas a legislação se nós não temos órgãos para fazer o controle disso, né? E ir atrás desses números. E aí, de maneira propositiva, nós do Movimento Black Money e todas as redes que nos conectamos, a gente tem relacionamento muito forte com redes de mulheres, porque há uma empatia, há um entendimento de que cada grupo, de onde parte cada grupo. Então, quando a gente fala do Movimento Black Money em si, que é circular, né, fazer um trabalho de circulação de capital dentro da própria comunidade negra, com benchmark aí na comunidade asiática, que faz isso, na comunidade judaica, que também o faz, e que são populações que foram minorizadas e que sofreram algum genocídio durante a história da humanidade. Né? Quando a gente fala para a população negra, circule seu capital financeiro, invista, entenda que o seu consumo ele precisa ser intencional. E esse consumo intencional, ele acaba sendo um investimento na sua própria comunidade, porque daí sim melhoraremos os números de empregabilidade. Hoje, pessoas negras são 67% dos desempregados do país. Então, se eu consigo ser intencional em comprar de um empreendimento negro, eu estou investindo em uma autonomia para que essa pessoa possa empregar outras pessoas negras, possam comercializar com outros fornecedores negros e possa escalar, né, seja de uma maneira escalável, ter acesso a recursos tecnológicos, ferramentas digitais, recursos financeiros que antes, outrora, não havia. E aí o nosso bench também é do IUNOS, né, o Banqueiro dos Pobres, que acredito que a maioria aqui deve conhecer, e é o trabalho de crédito a partir de um recorte, sim, um recorte de gênero e recorte de classe social. Então, no Movimento Black Money, atualmente, nós temos um fundo emergencial para auxiliar mulheres negras durante a crise, mulheres negras mães solos durante a crise, a ter uma renda básica e afroempreendimentos. Então, nós captamos doações desde abril. No primeiro mês, nós conseguimos R$64 mil com pessoas físicas. Nesse segundo mês, por conta da mobilização, né, em maio, por conta de toda a mobilização da questão racial, nós conseguimos o dobro de doações, então estamos no valor de R$130 mil, com mais de 2 mil pessoas doando diretamente, desde R$10 até R$30 mil, pessoas físicas. E quando nós dialogamos com as empresas, no início da pandemia, de que os números seriam graves para a população negra, ninguém nos ouviu, não abriram as portas, não marcaram reunião. Depois das mobilizações do Black Lives Matter da última semana, várias empresas mandaram mensagem: Nina, estou vendo aqui um e-mail teu de março, vamos falar sobre essa questão? Né? E aí a gente pensa, beleza, isso é diversity washing, é lidar com a diversidade de uma maneira só para alavancar a publicidade? Could be. Né? Pode ser, mas o que nós faremos então com esses approaches, com as nossas redes hoje de poder? Então eu tenho uma rede realmente solidária, temos uma rede realmente de fortalecimento interno
e de pessoas aliadas que investem, colocam, acreditam, e tem uma rede que circula poder, que circula influência, e começa a verificar que agendas como gênero, agendas como raça, são agendas para delimitar acesso à política, para formar líderes econômicos, né, vide Obama. Então, nós precisamos usar de maneira... Eu sou da área de tecnologia, a gente precisa hackear o sistema e utilizar isso realmente em prol do que tem propósito, né? Em prol do que realmente é a agenda e não apenas publicidade. Então, no momento, nós começamos um diálogo com empresas que sim estão realmente abertas à questão de auxiliar, mas tem outras que a gente sabe que é muito mais a trend do momento, mas nós vamos apoiar esses lares de mulheres negras. Na primeira onda, nós já selecionamos 80 famílias, metade de mães negras solo, outra metade de afroempreendimentos. Nessa segunda onda, a gente vai poder trabalhar no dobro disso. Então, inicialmente, é uma renda básica de R$320 durante 2 meses, mas a campanha ela é agressiva, ela vai até R$1 milhão. Então, com 1 milhão, a gente consegue aumentar esse valor e exponencialmente e ainda consegue triplicar o número de pessoas atendidas. Nós temos um site, benfeitoria.com/impactando vidas pretas, que as pessoas físicas podem doar. Nós temos o nosso e-mail, contato@movimentoblackmoney.com.br, que as empresas podem entrar em contato. E uma outra atividade que nós estamos fazendo, e não foi por conta da pandemia, mas calhou de nós lançarmos no início da pandemia, é o nosso marketplace. Então, em março, foi inaugurado o Mercado Black Money, que é um marketplace para empreendimentos negros, poderem vender, comercializar produtos e serviços online, num momento crucial onde pessoas negras estavam fechando suas portas e não inseridas da maneira correta no digital. Então, a potência do mercado Black Money é por conta de não termos mensalidade, né? As pessoas podem aderir à plataforma sem custo mensal, apenas com pequeno comissionamento por venda, se vender, tá? E a plataforma ainda dá a questão do marketing digital, que nós temos um time trabalhando na visibilidade desses negócios, dá todo o cybersecurity que o marketplace habilitado tem, acesso a melhores condições de frete e também de meios de pagamento. Então, hoje nós temos mais de 170 lojistas cadastrados em 2 meses de operação, né, vendendo no nosso marketplace. E essa possibilidade de ter o e-commerce como potência de uma comunidade que, fora do digital, já está marginalizada, a gente acredita que vai acelerar a possibilidade de uma equidade de acesso e alavancagem dos nossos negócios. Então, o movimento ele trabalha com a disponibilidade desses serviços financeiros, temos propostas para o final do segundo semestre de conta digital, microcrédito, e estamos muito animados em trabalhar com o nosso ecossistema, beneficiar essas famílias, alavancar empreendimentos negros mesmo na crise e ainda trabalhar com educação empreendedora, educação financeira e letramento racial para esses lojistas e famílias entenderem que nós juntos, né, podemos chegar a uma equidade e aí sim dialogar no mercado de igual para igual. Trabalho fabuloso do movimento Black Money. Vamos colocar as informações para divulgar, multiplicar junto à nossa rede também, Women Inside Trade, já que uma das estratégias é a gente seguir trabalhando em rede. E vou agora tentar consolidar algumas das perguntas que estão aparecendo por aqui. Basicamente, elas giram em torno de como a rede WIT e como as mulheres brancas poderiam, de alguma maneira, apoiar o empreendedorismo feminino de mulheres negras. Então, eu imagino que a Nina possa nos indicar, então, como
a nossa rede, o Women Inside Trade, e como mulheres brancas podem, de alguma maneira, apoiar o empreendedorismo feminino de mulheres negras. Entendam, quando nós temos um homem aliado à questão de gênero, é muito mais fácil para um outro homem entender o ponto de vista daquele aliado do que quando a gente abre um diálogo, certo? É a mesmíssima coisa com raça, né? Pessoas brancas que realmente chegaram no entendimento dos seus privilégios e de que a equidade de oportunidades em relação à raça trará um impacto social positivo para todos, essa pessoa branca ela tem o dever de passar isso adiante, mas entendendo o seu lugar, como se fala, de fala, né? E esse lugar de fala é um lugar de fala de uma pessoa branca. Não é que não tem um lugar de fala na discussão. Não há como. Foram pessoas brancas que racializaram o mundo, que ditaram quem era negro e quem era branco. Então, tem a necessidade de termos as pessoas brancas ativas na luta antirracista. Não dá para ser um job só das pessoas negras, porque a gente já sabe até o momento o que ocorreu. Essa mulher branca, principalmente do Women Inside Trade, nós estamos dentro de um espaço de uma vantagem social incrível de falar de áreas que nós não temos mulheres atuantes, quiçá pessoas negras. Então, quando a gente fala de aliança, é uma aliança ativa. Não é falar, só porque eu não sou racista, ou só porque eu não sou machista, né? A gente precisa entender que o entendimento de como vamos construir as nossas questões, essa construção ela é feita junta, só que sem roubar protagonismo. Eu acho que aí é a grande questão. Então, temos plataformas para poder fazer... Vai participar de um seminário? Olha para um seminário de mulheres, que bacana. Olha quantas mulheres negras tem. Vai participar de um evento? Olha para ver se tem homens negros, porque no line-up, normalmente, estão colocando só mulheres negras e estão esquecendo dos homens negros e esquecem dos números sociais que os homens negros sofrem. Então, essas mulheres brancas, como matrigestoras da sua comunidade, como pessoas que trabalham e entendem o poder do cooperativismo, pode e deve ser ponte para acesso de pessoas negras a espaços de poder e para ampliar o diálogo junto à comunidade branca. Então, compartilhe campanhas, compartilhe empreendimentos negros, dê visibilidade para pessoas negras, leve a questão, olhe para dentro do ambiente de trabalho. Você estudou com mulheres negras, você trabalhou com homens negros, você tem pessoas trans negras no seu convívio, né? Comece a abrir os olhos para aquilo que não é o teu cotidiano, porque quando a gente entra num lugar que só tem homens, automaticamente a gente olha, poxa, esse lugar só tem homem, não tem uma mulher. Quando a gente vai para uma reunião que só tem homens, a gente já fica olhando, prestando atenção no main interrupting, em todas as questões que nós já sabemos, mecanismos sistêmicos que nós já sabemos que operam nesses espaços. Então, vamos começar também a olhar de uma maneira mais automática sobre a questão racial, que a gente vai ver que o problema está bem grave, mas que nós podemos ser agentes transformadores dessas questões. É isso, Nina. Muito obrigada. Alguém comentou aqui também que um outro homem aliado que deu uma representatividade ao seu trabalho recentemente foi o Fábio Porchat, né? Que cedeu o espaço do Instagram dele para que você pudesse conversar, dialogar com o público dele sobre essas questões de raça. Então, depois eu queria também que você falasse um pouco sobre essa experiência. E a Renata, algumas pessoas estão perguntando como se cadastrar no programa Sebrae delas. O que tem que fazer para se cadastrar? Bom, eu vou colocar aqui nos comentários o link para a página dentro do portal do Sebrae, que é a página de empreendedorismo feminino do Sebrae. A gente já tem várias soluções online, mas o programa Sebrae delas, hoje ele está como piloto em alguns estados do Brasil, são em mais de 12 estados, então vocês podem também procurar
o próprio Sebrae local, né, que é o Sebrae que está implementando. Então, vou já colocar aqui no chat, que aí vocês podem ter mais informações. Ótimo, Renata, muito obrigada. Bom, acho que a Nina precisou sair, desativar, voltou. A gente está com o tempo um pouco apertado, mas vou precisar também pedir mais a Paula para responder mais uma última pergunta sobre projetos que o Banco Mundial tem no Brasil, que eventualmente tenha no Brasil, nessa área de empoderamento feminino, de empreendedorismo feminino, não sei se tem, uma pessoa que quer saber. E Nina, se puder falar um pouco dessa experiência com o Porchat. Vou passar primeiro para a Nina, que eu já tinha perguntado antes, Paula, tá? Sim, o que acontece há uma movimentação, um grupo do WhatsApp de mulheres chamada Desenquadradas, que está replicando algumas ações que já aconteceram pontuais digamos, eu não gosto da palavra ocupação, mas de estar, né, pessoas que não têm acesso, estar em plataformas de maior acesso. E, no caso, nós demos match em alguns perfis sobre quais são mulheres negras e homens negros, mas, em sua maioria, mulheres negras que têm uma potência e tenham conteúdos a serem passados e que precisam estar numa rede muito mais fortalecida e que, muitas das vezes, por conta do racismo, não tem essa visibilidade, porque não tem os acessos que as pessoas brancas têm, não tem a passabilidade social que homens brancos têm em serem vistos como conteudistas, vistos como referência dentro das suas áreas. E aí o match que foi dado foi com o perfil do Fábio Porchat, e a tendência sou eu hoje, né, sábado, domingo e segunda, circular conteúdos, mas conteúdos sim que há uma pauta racial, um conteúdo enegrecido, porque é um ponto de vista e um ativismo de uma mulher negra, mas conteúdos de empreendedorismo, finanças, também a parte toda de digitalização, transformação digital, tecnologia, que é minha área de especialidade. Então, falar disso sendo um corpo negro já é um ato político, né? Já é um ato de luta. E o meu posicionamento é estar nesse espaço, né, a comando desse espaço. Eu sou uma pessoa que eu falo muito não de inclusão, mas de construção dos nossos próprios espaços, mas utilizar esse espaço de uma maneira de hackear e trazer esse público, que hoje é de 5,8 milhões de pessoas, é muita gente. Se a gente for olhar a população brasileira, a gente está falando de 2% da população, quase 3%. Então, é dialogar com 3% da população brasileira sobre, olha, essa mulher negra, ela para além de ser uma mulher negra, ela é especializada em assuntos que muitos homens brancos não conseguiram ser, ela é premiada, é colunista, é reconhecida por várias entidades que várias pessoas brancas gostariam de ser reconhecidas, mas que simplesmente pelo seu tom de pele você não segue. Então, é esse o recado de trazer esses conteúdos, que eu sei que são conteúdos ricos, em diferentes esferas, para qualquer pessoa, porque eu não falo só de questão racial, né? E como as pessoas começam a olhar com um olhar de normalidade sobre a diversidade, de ter professores negros, de ter conteudistas trans, de ter mulheres em comando de empresas de financeiras, ver essa normalidade social e não como diversidade, como algo que eu tenho sempre que forçar. A gente está tentando vir por automático a essa união realmente, o entendimento que a justiça socioeconômica ela deve ser para todas e todes, sem necessariamente termos que o branco está cedendo espaço. Não é isso. Essa pessoa ela tem um conhecimento, ela é potência, já é realizada, ela só não tem o QI, o que indique, né, que muitos homens brancos principalmente têm. Então, sobre o conteúdo do Fábio Porchat nesses 3 dias
teremos live musical com Emicida, teremos live sobre empreendedorismo internacional, rede de negócios internacional, teremos também a pitch de empreendedores negros, nós faremos 2 momentos de pitch em live, e é isso, potencializar, utilizar essa plataforma, mas não pela Nina, por toda uma comunidade. Imperdível. Estaremos lá seguindo. E olha que a gente falou aqui sobre questão de gênero e raça, e a gente ainda nem introduziu direito das pessoas com deficiência, que se a gente juntar mulheres negras e com deficiência, é também uma parcela bastante prejudicada em vários sentidos, né? Mas isso fica um papo para um próximo webinar. Vou passar a palavra, então, para a Paula, para falar se, eventualmente, o Banco Mundial tem algum programa aqui no Brasil relacionado à área de empreendedorismo feminino, e estamos bem apertados, então acho que vai ser a última pergunta, a não ser que tenha alguma questão premente que algumas das palestrantes também queiram se perguntar entre elas, tá bom? Eu vou falar brevemente, na verdade, o banco tem, quer dizer, o Grupo Banco Mundial tem 2 vertentes grandes. Tem o Banco Mundial, que trabalha mais com o governo e setor público, e tem a Corporação Financeira Internacional, que trabalha mais com o setor privado e empreendedorismo, né? Do lado da corporação, que é esse braço privado, que trabalha mais com esse tipo de iniciativa, existem no Brasil, eu entendo, alguns programas de parceria hoje, com o Banco Itaú, por exemplo, para educação financeira das mulheres e linhas de empréstimo específicas. Não são programas do Banco Mundial diretamente, mas em parceria com bancos aqui no Brasil. E do lado, de uma forma geral, o que o banco faz, o banco tem várias iniciativas que ele também faz parcerias, como o WeFi, que é um programa global, mas que também direciona recursos e investimentos para programas de mulheres empreendedoras no mundo todo, né? E o Brasil é um dos países que, de alguma forma, faz parte desse programa. E o levantamento desse recorte, quer dizer, tem alguns estudos também, que aí é mais um pouco na produção de dados, que não são programas necessariamente voltados para o apoio direto às mulheres, mas é um pouco a parte que o Banco Mundial faz, que é trazer dados com esse recorte das mulheres empreendedoras. Então, tem uma avaliação um pouco do número de mulheres donas de empresas, etc. Quer dizer, tem alguns dados do Brasil que vão um pouco no mesmo sentido, mas são essas 2 vertentes principais. Excelente, muito obrigada, Paula, obrigada, Nina, obrigada, Renata. Acho que foi sensacional termos esse mix, inclusive com a participação de uma empreendedora, né, da Estela. E vamos deixar, então, as informações relativas aos programas que são oferecidos pelo Movimento Black Money, pelo Sebrae e pelo Banco Mundial no nosso site. Vamos fazer um post específico sobre isso. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade ao Women Inside Trade por nos presentear com essas oportunidades, esse webinar durante essa pandemia. Foi um prazer, um bom fim de semana e até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, obrigada.